Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos assistem através das redes sociais, através da TV Alerj. Eu venho aqui hoje, na verdade, não é bem contar uma história. Eu venho aqui relatar fatos verdadeiros. Vamos lá. Não é novidade para ninguém que eu, Anderson Moraes, fui eleito numa onda Bolsonaro, né? Onde pessoas do bem foram às ruas para uma real mudança no país. E eu, junto a essa onda, vim parar dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde, se não fosse o presidente Bolsonaro, com certeza eu não estaria aqui. Pessoa pela qual eu tenho eterna gratidão. E na minha criação, no alicerce meu de vida, eu sempre escutei na minha casa que gratidão não prescreve. Durante o processo eleitoral, fazendo caminhada junto com as militâncias do partido PSL, onde eu fiz campanha em todos os lugares, onde nós íamos com o nosso senador Flávio Bolsonaro, começou a aparecer nas nossas militâncias um sujeito que se denominava, que tinha o número 20 e que se chamava Juiz Wilson. E que naquele momento não era conhecido por ninguém. Ninguém. A maior prova disso é que, se vocês forem nas redes sociais desse cidadão, verão que no começo da campanha tinham publicações dele que não tinham nem comentário. As pessoas não sabiam nem quem eram. Muitas das vezes estávamos nas ruas e ele aparecia como uma assombração. Uma assombração, porque ele vinha sozinho. Estava ele, às vezes, com 2, 3, 4 pessoas, 2 bandeiras. E aparecia como uma assombração. Hoje, depois de eleito, eu fico muito triste de ver, inclusive, deputados que defendem o governador Wilson Witzel, com esse nome bonito pra caramba, mas que dizem que o presidente Bolsonaro não o apoiou, que o presidente Bolsonaro não declarou voto ao então que era juiz Wilson e que passou a ser o Wilson Witzel. Eu quero deixar bem claro para todos que naquele momento, Flávio Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro eram e são até hoje a mesma pessoa. São as mesmas pessoas. São pais e filhos que saíram da sua zona de conforto para lutar por um país chamado Brasil. Então, para mim, essa defesa de que o Bolsonaro não o ajudou é desculpa esfarrapada. Quero dizer aqui também que é uma pena o Rio de Janeiro está sendo enganado novamente. Os eleitores do Rio, a população do Rio de Janeiro está sendo enganada de novo. Sabe por quê? Porque eu não sei se é o juiz Wilson ou Wilson Witzel que está fazendo uma construção individual de poder no estado do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. Pior do que isso, as últimas 24 horas está mais que provado que o governador está conspirando não somente contra o presidente da República, no intuito de alcançar o poder,
que ele sonha de ser presidente em Marte. O que ele está fazendo é um absurdo, é uma conspiração. Ao invés dele estar defendendo o Rio de Janeiro, ao invés dele pegar aquele grupo que ele chegou para fazer campanha, que tinha 2, 3 pessoas, e montar um governo técnico, um governo da mesma maneira que nosso presidente Jair Bolsonaro está fazendo em Brasília, colocando pessoas capacitadas para de verdade pegar cada pasta desse governo e cuidar como se fosse um bebê, reconstruir o estado do Rio de Janeiro. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo. É mais do mesmo. Está loteando secretarias. Todo mundo que fecha com o governador tem cargos nesse governo. Não é isso que a população esperava do governador do Rio de Janeiro. Não é isso. Esse governador está enganando a população. É isso que ele está fazendo. Como se não bastasse, começou a conspirar contra o presidente da República, fazendo insinuações de que o presidente está envolvido na morte da vereadora do Rio de Janeiro. Que isso? Sem querer menosprezar essa moça, o presidente, antes de acontecer esse fato, o presidente não tinha nem conhecimento e não sabia o nome, não sabia que existia uma vereadora no Rio de Janeiro chamada Marielle. Agora, ao invés do governador estar trabalhando pelo estado do Rio de Janeiro, ele está aí com esse governo falido, um governo que não tem agenda, um governo que a matemática prova que não está valendo de nada. A segurança pública vem melhorado no Brasil inteiro com o discurso do nosso presidente. Não baixou, os índices de criminalidade não baixaram somente aqui no Rio de Janeiro, vem baixando no Brasil inteiro. Agora, contra a matemática, não me vem com história. Não me vem. Porque hoje o Rio de Janeiro, depois da administração que começou em janeiro, nós já perdemos quase 9 mil postos de trabalho. A população carece por ter emprego, por geração de emprego no Estado, e esse governo sem agenda não vai proporcionar isso nunca para a população. Nunca. É nítido isso. Não existe uma agenda. Você pede um estudo aqui para poder melhorar a carga tributária do Estado. Você pede um estudo para a Secretaria de Fazenda, esse estudo nunca chega. Vem aqui cobrando o etanol, o ICMS do etanol no nosso estado, que é o mais caro dentro do nosso país, 32%. Venho cobrando aqui para nós tratarmos dentro dessa casa, para o governo mandar a matéria para cá, para nós reduzirmos o etanol do estado do Rio de Janeiro, para fazer esse produto se tornar mais competitivo. E aí, você tem resposta, presidente, do governo? Eu também não tenho, pois esse estudo nunca chegou aqui na casa. Então eu quero dizer que o governador Juiz Wilson, o Wilson Witzel de Marte, ele pode mandar no governo do Estado, mas no 410 dessa casa, quem manda se chama Anderson Moraes e os 40.540 votos que me colocaram aqui dentro. Já que é guerra, então vamos para dentro e pode vir quente, que, meu irmão, aqui não tem moleque. Aqui não tem moleque. Era para esse governador montar um governo técnico aqui dentro. Era para pegar o Rio de Janeiro e tentar colocar ele no lugar onde ele merecia, não na lama como ele vai colocar. O estado do Rio de Janeiro esse ano
vai ter uma arrecadação de 70 bilhões de reais, mas vai gastar 80, 10 bilhões de reais, seja de serviço, seja do que quer que seja, vão ficar sem o pagamento. E não é isso que a população do Rio de Janeiro esperava de um governador. Esperava uma redução no número de secretarias. Esperava uma redução no número de comissionados. Comissionados esses, que eu não sou contra o cargo comissionado, eu sou contra aquele que recebe e não trabalha. A população está cansada de pagar por essa mamata. Essa é a grande verdade. Presidente, não vou me estender mais, mas uma coisa eu garanto. Nós, do partido do presidente, onde quer que ele vá, eu, Anderson Luiz de Moraes, vou junto com ele, porque é uma pessoa séria, é uma pessoa que está trabalhando pelo país, para que esse país viva os dias que de verdade ele merece. E é questão de pouco tempo para nós vermos isso acontecer. Só que, infelizmente, essa construção individual de poder do Estado do Rio de Janeiro está levando cada vez mais o nosso Estado à falência e ao fechamento de suas portas. Presidente, muito obrigado.